Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o experimento queda livre, tá? Eu vou dar aqui todo o passo a passo, a parte dos roteiros e tudo mais, tá certo? Então vamos lá para o experimento virtual queda livre. Eu vou colocar aqui para você. Bom, aí você está vendo a tela a tela do Ava que nós temos, tá? Dentro do Canva. Aqui está exatamente igual ao que está no relatório, tá? Então todos os detalhes que tem lá colocado no relatório tem aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que você ainda não tenha feito nenhum experimento, porque inclusive esse vídeo é até para a posteridade. Caso você não tenha feito nenhum experimento ainda, só para você entender mais ou menos o funcionamento aqui do experimento virtual, aqui você tem os botões. Quando você clica naquele link para acessar o experimento, você já cai diretamente nessa tela, queda livre. Aqui você tem a página inicial, aqui você tem uma apresentação do experimento, tá certo? Então já vai cair aqui, já vai cair alguns detalhes sobre a questão do experimento, como utilizar, como é que é feito, a questão da segurança e tudo mais, como se fosse um experimento presencial, tá? Ele já considera como se fosse justamente um experimento presencial. Aqui você tem o sumário teórico, tá? Importante esse sumário teórico, porque você pode até utilizar esse sumário teórico para trabalhar um pouquinho o seu embasamento teórico, lá na introdução que você tem que escrever sobre o modelo teórico, o que você vai fazer no experimento, quais as equações, quais os gráficos, o que você faz, e aí eu estou falando de uma forma bastante geral. Você pode até utilizar um pouco do conteúdo que tem aqui. É claro que aqui tem muito mais detalhes, ele puxa até um pouquinho de história do experimento. Você não precisa, eu particularmente, nas disciplinas onde eu estou dando, eu não estou cobrando parte histórica, mas você pode colocar à vontade, tá? Então você pode utilizar um pouquinho aqui da parte do sumário teórico, tá? Inclusive está também lá na nossa disciplina lá no AVA, então veja que aqui tem os gráficos, né? Tem as equações, tudo direitinho que você pode aproveitar, tá certo? Aqui tem o roteiro do experimento, mas é o roteiro da Algetec, que é do próprio desenvolvedor desse experimento virtual, tá? Não é o roteiro que eu vou utilizar aqui, que é o que eu vou cobrar para fazer análise, para fazer avaliação, tá? Mas você pode utilizar também aqui o próprio roteiro de experimentos da Algetec para você ter ideia de alguns detalhes, tá? Inclusive, o roteiro que você tem em mãos, eu me baseei justamente daqui. Algumas imagens eu utilizei aqui, então é bom você dar até uma olhadinha também, tá? Mas as coisas que tem aqui, as tarefas e tudo mais que tem aqui, não é o que eu estou pedindo lá no roteiro, tá? Então lá no roteiro que você tem que seguir, que é o roteiro oficial mesmo, lá tem algumas dessas perguntas, tem outras, tem algumas coisas que eu sempre acabo alterando, tá certo? Aqui você tem um pré-teste que é interessante você fazer, tá? São 5 perguntinhas, até para você saber se você está aprendendo bem o conteúdo ou não. Aqui é o experimento em si, tá? Quando eu clico aqui eu já vou diretamente para o experimento. E aqui é um pós-teste, também são 5 perguntinhas, só para fazer um certo nivelamento do que você aprendeu, tá certo? Ah, detalhe é que eu não vou cobrar aqui o pré-teste e o pós-teste, tá? Eu vou cobrar o relatório e no relatório vai ter todos os detalhes, as perguntas e tudo mais que você precisa responder depois de executar o experimento, tá? Que é justamente essa parte do experimento aqui, tá certo? Então, já tem um vídeo já que eu já deixei gravado de como fazer um relatório de uma forma completa, de uma forma geral. Depois você dá uma olhada lá dentro do Ava vai ter uma opção sobre vídeos, tá? E lá eu vou colocar esse vídeo também de como fazer um relatório, tá? Então sempre utilize aquele vídeo de base. Aquele lá foi o primeiro vídeo que eu tinha feito para o primeiro experimento que a gente fez, primeiro experimento virtual, tá, que eu detalhei, deixei as perguntas e tudo mais, então eu estava com a cabeça um pouquinho ali, mas ali é de forma geral. Então, só retomando, eu sempre vou analisar 3 partes ou 3 áreas de qualquer experimento, tanto presencial, que a gente está fazendo isso também, quanto aqui no virtual. Primeiro é uma introdução, um modelo teórico, sumário teórico, algum embasamento teórico, igual eu mostrei aqui, que é a parte que aqui tem o sumário teórico, ou seja, você vai ter que escrever alguma coisa para onde você vai embasar o seu experimento. Tá? Qual que é a parte teórica que você está embasando no seu experimento? Gráficos, equações e tudo mais. Quando eu vou fazer
quando eu for fazer a leitura do seu relatório, eu vou com a seguinte cabeça: eu sei fazer conta, não sei nada de física, não sei nada de experimento, não sei nada de teoria. Vou ler o seu relatório com isso em mente. Ou seja, a partir do seu relatório eu vou aprender a parte física, vou ver quais são as equações que você colocou, deduziu e tudo mais, como é que são os gráficos e tudo. Aí vai entrar a segunda parte que vai estar no seu roteiro também, que vai estar no seu relatório, que é a montagem e a execução do experimento. Ou seja, eu lendo o que você escreveu na montagem e na execução do experimento, de forma tanto presencial quanto virtual, como a gente está fazendo aqui, eu consigo fazer exatamente o que você fez? É isso que eu vou ler dentro do seu roteiro, é isso que eu vou avaliar. Então, assim, se você escreveu tudo ali, eu consigo reproduzir literalmente tudo que você fez, então tá tudo certo. E uma última parte que tem que compor um relatório é justamente a parte de tomada de dados e análise de dados. Ou seja, quando você fez o experimento, você adquiriu dados, igual eu vou mostrar aqui. Nessa aquisição de dados, os dados que você adquiriu, as análises que você fez, baseado em tudo isso, baseado no roteiro, você analisou esses dados, você respondeu algumas perguntas e tudo mais. Se eu fizer a mesma coisa que você fez, montagem e execução do experimento, eu consigo adquirir os dados mais ou menos parecidos com o seu? Ou seja, é claro que eu não vou adquirir, talvez sim, olha que dá uma sorte, mas isso é extremamente raro, praticamente impossível eu ter o mesmo valor dos dados que você fez, tá? Mas eu consigo chegar mais ou menos perto dos dados que você adquiriu? Se eu for analisar os dados que eu fiz baseado no seu roteiro, eu consigo chegar às mesmas análises e às mesmas conclusões, aos mesmos gráficos, mais ou menos parecido, claro, as tabelas, as equações e tudo mais, que você chegou? Se sim, então tá tudo certo, tá? É isso que eu vou avaliar, tá? Eu não vou avaliar se o seu dado tem 0,001% de certeza de acerto, não. Eu vou avaliar se você fez certo, consigo avaliar perfeitamente isso, a execução que você fez, que vai estar escrito no seu relatório, eu não vou deduzir absolutamente nada, tá? Eu não vou fazer nenhuma dedução, ele pode ter feito isso, não. Se você fez, você vai colocar isso no relatório. Então eu vou analisar o que você escrever, tá? Então o que você escrever é o que você fez. Se você fez alguma coisa e não escreveu, bom, vou considerar que você não fez, porque não está escrito. Tá? Então não coloque nenhuma indução. O professor deve saber isso e tudo mais. Não, eu não sei nada. Na hora de ler o seu relatório, eu só sei ler, escrever, fazer continha, não sei nada de física e não sei fazer equações e tudo mais. Você vai descrever tudo isso dentro do relatório. Tá? Então, numa linguagem e aí não é uma linguagem coloquial, tá? É uma linguagem padrão, uma linguagem de física mesmo, tal, linguagem de alto nível. Sempre procure colocar todas as equações no mesmo formato, ou seja, você escreveu com determinados índices, escreve de cima a baixo todas as equações mais ou menos com os mesmos índices. Se você começou a escrever em terceira pessoa, é executado isso e aquilo, faça todo o relatório em terceira pessoa ou em primeira pessoa, tá? Eu sugiro até que você faça em terceira pessoa, tá? É uma sugestão, mas você tem o seu próprio estilo de linguagem e tudo mais na hora de escrever o relatório, tá? Então eu vou analisar essas questões. Bom, então voltando então vamos fazer o nosso relatório, então vamos fazer o nosso experimento. Então eu vou aqui na parte do experimento, aqui, tá? Experimento, acesso ao laboratório, tá? E aqui eu vou carregar o experimento. Deixa eu só colocar aqui de novo. Então eu vou aqui na parte do experimento, tá? Que eu esqueci de colocar na câmera. Do experimento, acessar o laboratório e ele vai carregar, tá? Sugestão, todo experimento que você for fazer, procure na hora de fazer esse experimento virtual, carregar apenas a página. Feche todas as páginas, feche todos os arquivos e outras coisas que você tem aberto, porque o experimento é muito pesado, tá? Então a minha sugestão é essa, deixa um papel com o roteiro do lado, no celular e tudo mais, para você poder fazer, para não pesar tanto e você conseguir fazer com uma boa qualidade, tá? A questão de internet e de computação para não pesar tanto.
Bom, tá aqui então o nosso experimento, é esse aqui que nós vamos fazer. Quando cair nessa tela, você vai ter esses dois botões, o modo aprendizado e o modo experimento. O modo aprendizado é como se fosse um treinamento para saber como é que você vai montar o experimento e tudo mais, tá? Você pode entrar nele, até por curiosidade e tudo mais, para saber como é que ele funciona, mas lá no roteiro vai estar bem detalhado o experimento, tá? Então você não precisa fazer um treinamento antes, tá? Então você já pode entrar no modo experimento já direto, tá? Mas, se quiser, fique à vontade. Tá? Então, modo experimento, e a hora que entrar no modo experimento, já vai entrar aqui como é que são as coisas para fazer. O botão esquerdo do mouse é para você clicar e segurar para arrastar um objeto, para conectar um objeto e tudo mais. Com o botão direito, você vai ver as ações que tem sobre aquele objeto que você selecionou, tá? Deixa eu só colocar aqui então. Esse aqui, opa, agora carregou. Tá. Então esse aqui é o roteiro que eu vou seguir, tá? Você vai ter acesso a ele direitinho, tá? E aqui tem todos os detalhes do roteiro, o que você tem que fazer, como é que é a montagem, tudo mais. Aqui tá em detalhes, tá? Eu coloquei bastante detalhe, tanto que tem 33 páginas, então ele tá bem completinho, tem imagens. Então dê uma olhada, dê uma folhada nele, veja se você não entendeu alguma coisa, precisa de alguma clareza em mais algum ponto, tudo mais, além desse vídeo, além desse roteiro, tá? Então eu vou seguir ele, eu vou tirar ele aqui da página, da câmera, só vou deixar somente o experimento e vou ficar lendo ele aqui do lado para fazer a montagem do experimento, tá? Bom, então voltando no experimento, então o experimento tá ele carregou e agora eu vou fazer a execução dele, tá? O que que eu tenho que fazer, o que eu tenho que montar e tudo mais, tá escrito em detalhes lá no roteiro, tá? Então eu vou seguir literalmente quase que uma leitura do roteiro, como é que ele tem que ser feito, tá? Então eu vou fechar essa opção aqui. Aqui eu tenho toda a bancada, tudo completamente desmontado e tudo mais. Deixa eu colocar em tela cheia para você visualizar melhor, tá? Então vamos lá. Seguindo no roteiro, então, eu tenho agora a questão da ligação das partes elétricas do experimento, que é justamente isso aqui, é toda essa fiação, tá? Só para você entender aqui mais ou menos o que é o experimento em si, veja só, aqui, deixa eu ver se está aparecendo com o cursor do mouse, está aparecendo. Então aqui eu tenho uma esfera grande, uma esfera pequena, eu tenho os conectores aqui, veja que eu tenho um conector vermelho e um conector preto, que vem dessa região aqui, tá? Essa região aqui eu chamo de eletroímã, tá? É um eletroímã que tem aqui. Então eu tenho esse outro cabo que é ligado aqui, aqui eu tenho um cronômetro, aqui eu tenho tomadas, a fonte do cronômetro, tá? Eu tenho esse outro cabo amarelo aqui que é do sensor, tá? Esse aqui é um sensor. Aqui tem um cesto por onde a bolinha vai cair aqui dentro, né? Essa esferinha vai cair aqui dentro depois quando eu estiver fazendo a execução do experimento. Aqui eu tenho a minha haste, tá? Ela tem uma régua aqui enumerada, tudo direitinho, vai estar tudo certinho nela, tá? A questão de numeração, ou seja, a questão de distâncias que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Aqui tem outra parte importantíssima que é a chave liga e desliga. É essa chavinha bem aqui, tá? É um conectorzinho, liga e desliga aqui, tá? E aqui eu tenho as conexões para serem feitas. Seguindo no relatório, então, eu tenho todos os detalhes. Agora eu vou fazer as ligações elétricas, tá? Tem até um esquema do circuito elétrico do experimento, tudo direitinho. Não preciso entrar em detalhes com relação a isso. Agora é só a parte operacional. Inclusive tem aí no relatório todos os detalhes. Você pode colocar no relatório, no roteiro, você pode colocar todos os detalhes no relatório, tá? O que cada cabo faz, de onde é que vem, para que serve cada objeto e tudo mais, tá? Você coloca lá tudinho direitinho. Então vamos lá. Primeiro a gente vai acessar a câmera. Aqui tem umas câmeras, tá? Justamente aqui dos lados tem uma câmera da bancada, que é essa visão aqui, a do cesto, que vai justamente para cá, do plano vertical, que não é o caso aqui, que é esse aqui, não é essa bancada toda, essa parte aqui, o cronômetro, o eletroímã, tá, que é essa região bem aqui do topo, e das esferas, onde estão essas esferinhas. Então, primeira coisa, então, eu vou lá na parte do cronômetro, a hora que eu vou ligar aqui, pá, ele já vem aqui justamente para as conexões, porque eu tenho que ligar. O cronômetro é esse aqui,
tá? Multicronômetro, veja, eu só passo o mouse em cima e ele me dá já quais são as opções, quem é quem e tudo mais. Tá? Aqui é o sexto, aqui é o que é isso? Chave liga e desliga. Então tá aqui. Então passou o mouse em cima, você já tem todos os detalhes de que é cada objeto, tá? Então cabo pino banana, tá? Esse aqui é o nome desse pino mesmo, tá? Pino banana, esse aqui é o cabo coaxial, o tipo de conexão coaxial, tá? Então eu tenho 3 cabos do tipo pino banana, tá? Que são esses mais alongadinhos aqui. Então vamos lá, então aqui eu estou na opção do cronômetro, justamente para fazer a montagem do cronômetro, tá? Aqui os cabos, agora eu vou conectar o cabo do eletroímã, que é o cabo vermelho, na primeira entrada do cronômetro. Então é esse aqui na primeira entrada do cronômetro. Então a primeira entrada, veja só que já destacou 3 entradas que eu posso colocar esse conector, tá? Porque como ele é um conector específico, é um conector pino banana, então ele só vai entrar em locais muito específicos, tá? Ou seja, quais são os 3 lugares? Esses 2 aqui e aqui no início, tá? E aqui no caso eu vou ligar no multicronômetro na primeira entrada do multicronômetro, exatamente aqui. A hora que ele ficou desse jeito, eu solto o clique do mouse, pronto, conectou, tá? E aí inclusive eu estou até lendo aqui no roteiro para ver se eu estou seguindo o roteiro direitinho, tá? Então é literalmente isso que você tem que fazer, que é o que está escrito lá no roteiro, beleza? Então já está certinho essa parte, tá? Agora eu vou conectar o cabo do sensor de passagem ao cronômetro, é o cabo amarelo, justamente esse aqui. É o cabo que vem lá do sensor, tá? E eu vou ligar ele na posição, na terceira entrada do cronômetro. Quando eu clicar aqui, olha só, eu só posso conectar nessas 3 entradinhas que tem aqui, que é de cabo coaxial, tá? Que é justamente o cabo que vai fazer a transmissão dos dados, no caso desse cabo amarelo, que é do sensor. Clicando aqui, eu tenho que ligar na terceira entrada do cronômetro, que é aqui. Terceira entrada é aqui. Ligou aqui, pronto. A hora que ele ficar certinho, eu solto o clique do mouse, pronto, já conectou. Deixa eu ver se eu liguei certo. Terceira entrada, pronto, agora está certinho. Agora conecte o cabo da chave liga e desliga na última entrada do cronômetro. Eu esqueci de mencionar no roteiro qual que é. Mas o cabo de liga e desliga é esse cabo azul aqui. Onde que eu tenho que ligar ele aqui que está falando? Na última entrada do cronômetro. Na hora que eu clicar aqui, última entrada do cronômetro. É justamente aqui. Clicou, clicou, arrasta, quando completar aqui, solta o clique. Deixa eu ver se vai estar certinho. Pronto, está certinho. Que é, se você estiver acompanhando o roteiro, é a figura 11, está conectado. Agora conecte o cabo preto do eletroímã na segunda entrada da chave liga e desliga. Vamos ver aqui qual que é o cabo. É justamente esse cabo preto aqui, que vai ser ligado, que ele está vindo lá de cima, tá vendo? Nem dá para ver aqui, mas ele vem lá de cima, que é do eletroímã, e vou ligar aqui na chave liga e desliga. É isso mesmo, conecte o cabo preto do eletroímã, ou seja, aquele que vem lá de cima, que vai ser esse aqui não vem do eletroímã, é esse aqui que vem do eletroímã, na segunda entrada da chave liga e desliga. Segunda entrada vai ser essa entrada aqui. Fechou a conexão, soltou o clique, conectado. Deixa eu ver aqui se vai estar certinho, que é a figura 12, figura 13, tá certinho. Por último, conecte o cabo preto, que é esse outro aqui que não está ligado, né? Que sai do cronômetro, ele sai do cronômetro, ok? E entra na primeira conexão da chave liga e desliga. Então é o cabo que sai daqui do multicronômetro, cabo preto, é esse aqui, na caixinha da liga e desliga. Conectou, soltou o clique, pronto. Deixa eu ver agora se está tudo certinho. Então está tudo certinho, conectou ali. Agora é a visão de destaque com as conexões tudo certas. Então está aqui o vermelhinho. Pulou uma casa, aqui está a conexão, pulou outra, está aqui, que é esse que vem para cá. Aqui está vindo de lá, aqui está vindo do outro, ok, está tudo certinho. Que é a figura 15. A figura 15 é justamente essa figura que você está vendo aí lá do roteiro. Então está tudo certo. Agora vamos fazer a ligação do cronômetro, tá? Que é justamente esse aqui, multicronômetro ou cronômetro, tá? Então eu vou acessar agora a câmera bancada no menu esquerdo superior, primeira opção, bancada é esta aqui. Cliquei nela, virou para cá, que é justamente a figura 16. Agora conecte a fonte de alimentação do cronômetro na tomada. Eu clicando aqui, eu tenho a tomada para ligar. Ligou, beleza. Quando eu ligo aqui, já aparece o display. É justamente o visor, tá? E aqui no visor eu já tenho o botão do liga e desliga, que é esse aqui, e o botão do reset.
Tá? E agora a gente, que é o botão do power do display, ou liga e desliga. Então agora a gente vai ligar o display. Ligou, ele aparece aqui a versão e tudo mais do que é, e pronto, já está ligado o experimento. Agora é ligado o cronômetro, né? Agora vamos começar a montar o experimento, né? Ligou aqui, então beleza. Então o cronômetro está ligado, tá? Só uma curiosidade, talvez você não tenha se perguntado ainda, mas entra como curiosidade. Veja que quem está alimentando o cronômetro é essa fonte da alimentação que está aqui. E veja que tem esse cabo aqui, preto, que está ligado à chave de liga e desliga. É ele que alimenta a chave de liga e desliga, e é ele que alimenta também o eletroímã, que o eletroímã está ligado na chave de liga e desliga, e está ligado também no cronômetro. Então quem alimenta com energia a chave de liga e desliga e o eletroímã é o cronômetro que é ligado aqui na tomada. Tá? Só uma curiosidade adicional. A nossa matéria não é de eletricidade, mas fica essa curiosidade aí. Acionamento do eletroímã. Como é que a gente aciona o eletroímã? A gente aciona o eletroímã por aqui, na chave de liga e desliga. Tá? Então, quando está nessa posição aqui, tá vendo que a luzinha acendeu? Significa que o eletroímã está ligado. Quando eu clico aqui novamente, ou quando está nessa posição sem o LED vermelho aceso, significa que o eletroímã está desligado. Tá? Então, eu vou colocar justamente na opção de ligado. Eu vou ligar o eletroímã. Tá? Só para você ter uma ideia, o que é um eletroímã? Eletroímã é um ímã eletrônico. Tá? Em outras palavras, seria isso. Então, aqui é um ímã. Literalmente um ímã. Tá? Como a gente vai ver, se não me engano, acho que vocês vão ter a matéria de física 3, o equivalente à física 3, que é eletromagnetismo, eletricidade e tudo mais. Lá vocês vão aprender essa parte de eletroímã, eletricidade e tudo mais, tá? Então, eletroímã é um ímã elétrico, um ímã que é ligado e desligado através de uma chave como essa aqui, ou seja, através da energia elétrica, tá? Então, beleza, deixei ligado aqui o eletroímã, ele está ligado, ou seja, qualquer metal que eu colocar aqui, metal feito de ferro ou que tenha ferro em sua composição, ele vai ligar aqui como se fosse vai puxar, vai atrair como se fosse um ímã, tá? Literalmente é um ímã mesmo. E agora, então, beleza, liguei o eletroímã, agora eu estou no tópico 5 e aqui eu vou começar a montar o experimento. Então eu vou começar o experimento com a esfera pequena, que é essa esferinha da direita aqui, tá? E aqui eu tenho a esfera grande, que é a esfera da esquerda, tá? Então lembre-se sempre desse detalhe. Agora eu vou para a câmera posicionar plano vertical. É esse aqui, plano vertical, e ele me abre justamente aqui. Tá? O que me traz aqui de opção? Me traz essa visão aqui. O que é essa visão aqui? Essa visão aqui que você está vendo do lado direito é a visão do sensor, que passa por essa reguinha aqui. Tá? Que é só para me ter uma ideia, vamos dizer assim, da esferinha e tudo mais. Tá certo? Então, aliás, não, eu me enganei. Não é o plano vertical ainda não. Vamos voltar lá para a bancada. Eu estava com a bancada aqui. Eu vou clicar. Por isso que é interessante. Eu esqueci de ler no roteiro, né? Você tem que clicar com o botão direito sobre a esferinha pequena. Botão direito. Posicionar no plano vertical. Não tem nada a ver. Né? Então vamos lá. Voltando de novo então. Volta lá para a bancada, tá? Então eu vou clicar agora com o botão direito do mouse na esferinha pequena, que é essa do lado esquerdo. Botão direito. Posicionar no plano vertical. Aí eu clico normal. Quando eu cliquei normal, o que aconteceu? Não sei se você chegou a ver, a esferinha saiu daqui e foi para cá. Onde ela está? Ela está colada agora no eletroímã. O eletroímã está ligado. Tá? Então eu liguei ele primeiro, cliquei aqui com o botão, joguei a esferinha para lá. Tá? Agora a esferinha está presa no eletroímã. Tá? Aí agora eu vou fazer a medida da esferinha. Eu clico aqui agora em eletroímã. Clicando aqui em eletroímã, agora está certinho. Então eu tenho aqui o eletroímã, a esfera que ela está colada no eletroímã, porque o eletroímã está ligado lá por causa da chave liga e desliga. Aqui eu tenho uma régua medindo o tamanho, no caso aqui um diâmetro, né, dessa esferinha. E aqui eu tenho o negocinho um pouquinho maior, né, a reguinha um pouquinho maior, mostrando a proporção da esfera com com uma régua milimétrica, tá? E aí eu vou agora fazer a medida do diâmetro dessa esfera, tá?
Aqui, se você passar o mouse por cima da esferinha, você já vai ter alguns dados. Diâmetro de 12 milímetros, massa, composição da esfera. Isso tanto para essa esfera pequena, que é que eu estou utilizando, quanto da esfera grande, tá? É a mesma coisa. Então, aqui ela está dizendo que tem 12 milímetros. Então, eu dou uma conferida se realmente está batendo 12 milímetros. Aqui é o 0, 1, 2, 1, 2. Aqui já começa no. O 0 está um pouquinho para cima, né? Ele tá meio que inclinado. Né? Então, aqui vai dar 5, aqui vai dar 10, então aqui vai dar mais ou menos 12. Então realmente tem 12 milímetros aqui a medida, tá? Então, anote esse valor toda vez que você for fazer experimento, tanto da esfera pequena quanto da esfera grande. Eu só vou fazer uma vez aqui, tá? Porque é só por repetição depois que você aprendeu. Beleza, anota os dados dessa esferinha aqui, no caso essa aqui tem 12 milímetros, a outra vai ter um pouquinho mais, porque ela é um pouco maior. Agora sim, beleza, anotei aqui o tamanho da esferinha, diâmetro, tá? Detalhe, diâmetro, não é raio, isso aqui é diâmetro, diâmetro da esfera. Agora eu vou lá e vou ver o sensor, que é aquele a outra câmera que eu estava mostrando para você anteriormente estava errado. Eu venho aqui no plano vertical, aqui no menu, plano vertical, clico aqui e a câmera vai mudar para cá. Agora sim, agora está correto. Aqui eu tenho a visão do sensor, tá vendo? O sensor fotoelétrico, e que ele está na régua, nessa régua milimétrica, tá? É a mesma reguinha. Tá? Então vamos lá, e aí eu tenho agora o sensor aqui. E agora eu tenho que medir, veja que as medidas que eu vou ter que fazer são várias medidas de 100 milímetros, 200, 300, 400, 500 milímetros, e é a medida da posição aqui, de milímetros, mais um de esfera, ou seja, o diâmetro da esfera pequena ou da esfera grande, tanto faz. Tá? Então, essa esferinha aqui que eu estou fazendo a medida, ela tem 12 milímetros. Então, eu vou posicionar o meu sensor aqui na posição 100 milímetros mais o diâmetro da esfera que está aqui, que é 12. Então, 100 mais 12, 112 milímetros. Como é que eu faço isso aqui, então? Então, eu vou pegar e vou clicar aqui no sensor, clicar com o botão normal e vou arrastar. Olha só, quando eu vou subindo, olha o lado direito, o que acontece? Ele vai modificando a régua, justamente para eu colocar na posição exata que eu quero. Estou na posição de 112 milímetros. Tá, mas como é que eu vou ver a posição? É justamente, tá vendo esse pontinho branco aqui? Esse aqui é o sensorzinho que passa como se fosse um laser, né? Ele é um laser, uma frequência que você não enxerga. Então, ele tem que estar justamente aqui, como se fosse uma retinha. E essa reta aqui tem que estar em cima do 112. Aqui está no 180, não é aqui no 180, é no 112. Eu vou colocar aqui mais ou menos pelo olho, deve estar aqui, mais ou menos aqui. Tá, vamos colocar aqui mais ou menos aqui, 112 milímetros. Por que 112 milímetros? É 100 milímetros da medida aonde eu tenho que colocar, mais o tamanho o diâmetro da esfera. Tá? Quando a esfera chegar aqui em 112, é o equivalente a 100 se a esfera não tivesse tamanho. Tá? Essa é a ideia. Então vamos lá, estou agora no tópico 8, execução do experimento. Beleza, então deu para entender até aqui? Então o que eu tenho que fazer? A montagem do cabeamento, aí eu tenho que ver, depois colocar a esferinha aqui, medir o seu diâmetro, tá? Confere se o que está mostrando aqui, quando você passa o mouse em cima da esfera, e aqui está me dizendo que é 12 milímetros, se realmente é 12 milímetros. Aí você confere justamente lá, aqui na visão do eletroímã. Tá? Aqui na visão do eletroímã está aqui a esferinha, e aqui tem a medida da esferinha diâmetro, tá? Confere se está certinho mesmo, tá? Então, beleza, depois que conferiu tudo isso, volta aqui para a parte do plano vertical, faz o ajuste em 112 milímetros, você vai fazer isso, são várias medidas, é de 100, 200, 300, 400, acho que só vai até 400 ou vai até 500, deixa eu ter certeza aqui, acho que é até 500, vai até 500 milímetros mais o valor da esfera. Não esqueça o valor da esfera, ou seja, é o valor da medida que tem lá, mais um d esfera, que é o diâmetro da esfera. Não esqueça de colocar esse a mais, tá? Porque senão o experimento vai dar errado, vai dar outros valores completamente fora, tá? Então, beleza, eu coloquei tudo isso. Agora eu vou fazer a execução do eletroímã. E agora, como é que eu faço a execução? A execução é justamente o seguinte.
Tá aqui, tá posicionado, o eletroímã tá aqui, tá tudo ligado, tá tudo certinho. E agora eu vou clicar aqui. Quando eu clicar aqui, fica de olho aqui nessa esferinha. Olha só o que vai acontecer. E até aqui, nesse sensor aqui que vai passar um negocinho. Tá ligado, né? Agora eu vou desligar. Se eu desligar a chave liga e desliga, vai desligar o eletroímã. Desligando o eletroímã, o que vai acontecer com a esfera? Ela vai cair de forma livre, tá? Caiu. Não sei se deu para observar, mas a esferinha acabou caindo. E deixa eu te mostrar aqui. Daqui a pouco eu te explico direitinho como é que eu estou fazendo isso aqui, tá? Só dar um replay aqui novamente, não se preocupe com isso aqui. Vou dar um replay aqui novamente. Tá vendo? Então tá certinho, tá nessa posição, tá tudo certo. Ligado, a esferinha tá lá. Clico normal aqui. Clico normal aqui, vai soltar a esferinha. E caiu a esferinha, caiu aqui dentro do cesto, tá? E agora é que começa a tomada de dados. Esse aqui é um primeiro experimento, ou uma primeira medida. Aqui está o tempo de queda da esferinha, da posição 0, passando pelo sensor. Em qual distância? 100 mais o diâmetro da bolinha, 112 milímetros. Então, se eu desconsiderar o tamanho da esferinha, qual foi o tamanho todo percorrido pela esferinha? 100 milímetros. Se eu considerar o tamanho da esferinha, 100 mais o diâmetro da esferinha. E aí eu tenho o tempo, que é esse tempo aqui. Então, essa aqui é a minha primeira medida. Tá certo? Então, essa é a primeira medida que eu tenho. E agora eu vou repetir esse experimento. Eu tenho, inclusive, que repetir esse experimento 5 vezes com a esferinha pequena, que é essa aqui. Depois, com a esferinha grande, 5 vezes também. Tá? Então, tem várias medidas aí. Eu fiz o primeiro experimento aqui, ou a primeira medida. Pega esse valor e anota. Esse aqui para 100 milímetros. Aí eu vou repetir agora novamente. Como é que eu faço para repetir esse experimento de novo? Primeiro, liga a chave liga e desliga. Ela está desligada. Ligo. A primeira coisa que eu faço, ligo ela. Tá? Segunda coisa que eu faço, eu vou aqui para o sexto. Tá? Aí, aqui a esferinha. Tá? Então a esferinha está aqui dentro caída. Bom, próximo passo depois que eu estou vendo aqui é justamente clicar com o botão direito em cima da esferinha. E aí eu vou ter duas opções. Posicionar no plano vertical, ou seja, colocar lá em cima de novo, ou posicionar na mesa, ou seja, colocar essa esferinha na mesa. Tá? Para eu pegar a outra esferinha e colocar. Tá? Mas aqui no caso eu quero posicionar no plano vertical, porque eu tenho mais 4 experimentos para fazer aqui com ela. 4 medidas novamente. Aí eu clico aqui, posicionar no plano vertical. Ups, desapareceu daqui e foi lá para cima de novo. Tá? Agora eu preciso zerar o cronômetro, porque aqui ele está com o tempo anterior. Como é que eu zero ele? Eu venho aqui, reset, anoto o dado. Não esquece de anotar. Reset, resetou o cronômetro. Agora eu volto para bancada, visualização de bancada, tá? Ou qualquer outra, tá? Aqui eu coloquei bancada, mas você pode mudar, ficar alternando aqui essas câmeras de acordo com o seu gosto, com a sua visualização. Então tá aqui, a esferinha tá aqui, tá ligado o eletroímã, tá? E agora está tudo ok para eu fazer de novo esse experimento, tá? E agora, como é que eu vou fazer esse experimento novamente? Bom, eu fiz com 100 milímetros, agora eu tenho que fazer com 200 milímetros mais o tamanho da esferinha, né? Então vamos lá, então eu tenho que colocar aqui no plano vertical, clico com o botão aqui em cima do sensor e tem que jogar para 200, né? Então vamos jogar um pouquinho mais para baixo, se bem que é 200 mais 12 milímetros, então vai dar aqui 210, então tem que ser 212 mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. E aqui de novo, pronto, está no ponto agora para fazer a execução do experimento e agora está resetado aqui, está bonitinho, a esferinha está aqui e pronto, está 200 milímetros, 200 mais o tamanho, o diâmetro da esferinha, deu aqui, o tempo aqui de novo, pego esse tempo aqui, anoto. Vou fazer o experimento de novo. Do jeito que está aqui, você pode até refazer o experimento, tá? Talvez seja até mais fácil. Clicou aqui no cronômetro, tem que resetar o cronômetro, tá? Aqui, você clica com o botão direito em cima da esferinha, tá? Que já vai, aliás, liga, não esquece de ligar a chave liga e desliga, senão ela não vai. Agora sim, eu clico aqui com o botão direito, posicionar no plano vertical,
colou de novo, aí agora eu vou para 300, né? 300 mais 12 milímetros. Então vamos ver aqui de novo. 312, se eu estiver enxergando mais ou menos bem, é mais ou menos aqui. Então vamos lá, tudinho certinho e pegou, pronto. Deu aqui esse valor, ok? Reseto, ligo a chave de ligo e desligo, botão direito, posicionar no plano vertical, agora é com 400, né? Clico aqui no sensor, baixo ele, 400 mais 12 milímetros, vai dar mais ou menos aqui. E vamos lá de novo, desligo a chave de liga e desliga, e deu agora esse outro valor, anoto esse valor, passo a passo, reset, ligo a chave de liga e desliga, botão direito em cima da esferinha, posicionar no plano vertical, colou lá em cima, última medida, 500 mais 12 milímetros, que é essa esferinha que eu estou usando, deve ser mais ou menos aqui, se a gente estiver chegando bem, aqui, vamos lá e clicou e pronto. Aqui tem um outro tempo, pego esse tempo e anoto também. Pronto. Fiz as minhas 5 medidas com a esferinha pequena. Agora eu vou trocar de esfera. Tá? Agora eu vou trocar de esfera. Então, para eu trocar de esfera, primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar o eletroímã, para eu não esquecer. Ligo o eletroímã, vou lá para a posição do sexto, para eu ver quem está lá dentro. É a esferinha pequena, botão direito em cima da esferinha, posicionar na mesa. Pronto, sumiu daqui, foi lá para a mesa. Agora eu tenho que ir lá... não me esquece de resetar o cronômetro, tá? Importante fazer tudo isso para você não esquecer. E agora posicionou na mesa, tá tudo. Agora vamos lá para as esferas, que eu vou pegar a outra esfera, vou pegar essa esfera aqui maior. Essa aqui já é um pouquinho maior. Então botão direito em cima dela, tá? Posicionar no plano vertical, tá certo? Aqui nas esferinhas, botão direito, posicionar no plano vertical. Sumiu. Por quê? Porque o eletroímã está ligado. Não esqueça de ligar o eletroímã, senão ela não vai, tá certo? Então ligou lá, jogou lá em cima e pronto. Aí faz a mesma coisa que a gente fez até agora. Tá? Então vamos lá, plano vertical, jogo aqui no plano vertical. Vou fazer as medidas agora, então começando lá em... Aliás, plano vertical não. Eu tenho que ver o eletroímã, eu tenho que pegar a medida, eu não sei quanto é que essa bolinha tem de diâmetro. Aqui está me dando 20 e pouquinhos, 30, tá pegando aqui perto de 30, 25, 24, tá dando um pouquinho mais de 24, vamos arredondar, 24 milímetros, né, que vai bater em 30 milímetros, aqui vai bater em 25, tá um pouquinho menos de 25, tá mais ou menos aqui, 24 milímetros, 24 milímetros, deu certo, então 24 milímetros é o diâmetro dessa esferinha. Agora vamos lá, plano vertical, vamos fazer as nossas 5 medidas agora com a esfera grande. Então vamos lá, colocou aqui no plano vertical, tá? Que é justamente aqui, clico com o sensor, então é 100 mais o valor de 24, então vai dar mais ou menos aqui, 124, mais ou menos aqui, tá? Ligado, a esferinha lá em cima, tá tudo certinho e soltou, tá aqui o valor, 0,14, alguma coisinha, anota esse valor para 100, reset, ligo a esferinha, ligo a chave liga e desliga, botão direito em cima da esferinha, posicionar no plano vertical, subiu, agora para 200 milímetros mais 24, né? Então vai dar mais ou menos aqui, aqui perto, ligou tudo certinho e agora vamos ligar aí, pronto, tem um outro tempo, pego esse outro tempo que tem aqui, anoto lá, ligo o eletroímã, reseto o cronômetro, botão direito em cima da esferinha, posicionar no plano vertical. Jogou lá em cima de novo, próxima medida é 300, né? 300 mais 24 milímetros, vai dar mais ou menos aqui. Então vamos lá, clicou aqui na chave liga e desliga para desligar, desligou, pegou o valor, anoto esse valor lá na tabela, que é para a medida de 300 mais o diâmetro da esfera grande, que eu estou utilizando a esfera grande agora, beleza? Anotei o valor, reset, ligo o eletroímã, botão direito em cima, posicionar no plano vertical, jogou lá em cima, tá certo? Agora é 400
mais 24 milímetros vai dar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tá? E desligou. Pego o valor, anoto de novo, tá tudo certo. Reset. Ligo o liga e desliga. Botão direito em cima da esferinha, posicionar no plano vertical. Ligou. Agora 400 e agora a última medida que é com 524 milímetros, que é um pouquinho para cá. Isso aqui. Desligou, pronto, pegou o valor, anotou, acabou. Anotou esse valor lá na tabela. Pronto, isso é o que eu faço aqui com o experimento, tá? Então todo o experimento é feito aqui. Aqui eu fiz as 5 medidas com a esfera pequena, as 5 medidas com a esfera grande para você visualizar. Tá certo? Então esses são os experimentos que você tem que fazer, ou a tomada de medidas que você tem que fazer, tá? Só voltar aqui pro relatório. Deixa eu voltar aqui pro relatório, que eu quero te mostrar alguns detalhes no relatório. Tá, então tá aqui o relatório. Então você vai fazer todas essas medidas. Aqui, deixa eu colocar ali. Deixa eu colocar ele numa tela maior. Aqui, pronto. Então deixa eu fazer a pequena troca aqui. Então vamos lá. Então esse é o relatório, não, roteiro. Não tô fazendo relatório, estou fazendo roteiro, tá? Estou fazendo roteiro. Então segui todos os passos aqui, eu coloquei, refiz todas as medidas do jeitinho que você viu aqui com a esfera grande, com a esfera pequena, depois com a esfera grande, ou tanto faz, tá? Você pode, mas toma cuidado na hora de anotar os dados, tá? Anote direitinho na tabela certinho. E como é que você vai anotar esses dados? Aqui, ó. Você fará 5 medidas com as duas esferas e em posições diferentes. Você vai fazer 5 medidas de 100 milímetros mais o diâmetro da esfera, com 100, 200, 300, 400 e 500 milímetros com a esfera pequena, depois 100, 200, 300, 400 e 500 com a esfera grande. Tá? Então são 5 medidas para cada uma das esferas, lembrando que o D aqui é o tamanho da esfera em diâmetro, em milímetros, tá? Tá tudo em milímetros aqui. E aí você vai preencher essas tabelas aqui, tá? Eu já deixei até as tabelas aqui, então a primeira tabela é essa aqui da esfera pequena. Você pode ir lá no relatório, você pode fazer o que você quiser, trocar grande por pequeno, mas deixa anotado direitinho. Tá, o D da esfera é grande ou da pequena? Aqui estão da pequena. O primeiro tempo de queda, tá? Você vai fazer isso ali, esqueci de um detalhe, eu só fiz uma medida, né? Uma medida só para 100. Você vai fazer 5 medidas para 100. 5 medidas para 200, 5 medidas para 300. Ali eu só fiz uma demonstração de uma, tá? Por quê? Porque você precisa fazer várias medidas para ter um tempo médio, tá? Tempo médio. Então são 5 para cada tamanho, para cada distância, para cada ponto. Então você vai fazer 5 medidas para 1, 2, 3, 4, 5 para o 100, mais o diâmetro da esfera, você vai fazer 5 vezes. Depois, altera o sensor para 200, tá? Ali eu só fiz uma. Sim, eu só fiz uma, só como demonstração. Mas faz 5 medidas para você ter uma quantidade de dados para depois fazer um T médio. Como é que você faz o T médio? Você vai pegar e somar esses 5 tempos e dividir por 5 para ter um tempo médio, tá? É necessário fazer... Pô, mas é necessário fazer... Não dá para fazer só uma, não? Não, porque você não vai ter dados suficientes, tá? Às vezes pode ter um erro, alguma coisa, a internet pode dar uma travada, então pode acontecer tudo isso. Tá? Então faz 5 vezes para cada marca. 5 vezes para 100, 5 para 200, 5 para 300, 5 para 400, 5 para 500 da esfera pequena. Tá? Então anota o tempo médio, depois acha o valor da gravidade e acha o valor da velocidade. Como é que eu acho isso? As equações que você vai colocar lá na introdução teórica, no modelo teórico já tem isso. Tá certo? Depois para a esfera grande, mesma coisa, coloca lá a esferinha grande na posição 100, 5 medidas, 200, faz 5 medidas, 300, faz 5 medidas, 400, 5 medidas, 500, faz 5 medidas. Depois tira o tempo médio, acha o valor de G para cada uma dessas medidas e acha a velocidade para cada uma dessas medidas não, para cada uma dessas distâncias, tá? Aqui, inclusive, eu coloquei até as equações. Você tem altura, você tem tempo, já tem aqui já praticamente dado. É claro que eu estou colocando aqui, mas você vai colocar isso na introdução teórica. Lembre-se, eu não sei física e eu nem sei fazer conta. Eu vou aprender com o que você escrever. Tá?
Beleza, então analisou, aliás, colocou todos os dados aqui, fez as continhas de tempo médio, fez as continhas da gravidade, fez as continhas da velocidade que está aqui, de cada uma das medidas, está tudo certinho, beleza. Agora, você vai escrever análise e discussão de dados. Do mesmo jeitinho que a gente faz lá em todo relatório completinho. Você vai responder todas as perguntas, são 11 perguntas no total, tá? Nessas 11 perguntas você vai fazer, uma das perguntas é colocar a posição do sensor versus o tempo médio e observar em relação às variáveis de posição e tempo. Então você vai fazer uma para isso sempre para esfera grande, para esfera pequena e tudo mais, tá? Então faz um gráfico de lado do tempo médio em cada uma distância, para esfera grande, para esfera pequena, tá? Observe a relação entre as variáveis do tempo, tá? E aí você dá uma olhada lá no gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de função linear. O que é uma função linear? Isso aqui você já sabe. Função linear é aquela função de reta, de função de primeiro grau, tá? Não, tá muito com cara de função linear, mas que tá mais com a cara de função quadrática. Como é que é a função quadrática? A função quadrática é aquela da parábola. É claro que aqui você não vai ter a parábola completa, né? Você vai ter uma coisinha mais ou menos do tipo uma barriguinha assim para baixo, uma subida, ou às vezes uma barriguinha para cima e uma descida. Então você vai ter uma meia parábola, um pedaço de uma parábola, tá? Então você dá uma olhada para ver se a função ela é linear, quadrática, cúbica, você vai ter um outro formato. Não é nem cúbica, nem linear, nem quadrática, é exponencial. Então, você vai lá e coloca, não, ela tem mais uma cara de função exponencial. Não, é uma função logarítmica, é uma função, dá uma olhada no gráfico e coloque, não, essa aqui é uma função mais ou menos desse tipo, posição e tempo médio, tá certo? Então, você vai fazer para a esfera grande, para a esfera pequena e vai me dizer qual que é o que melhor se encaixa. Segundo, posição do sensor, ou seja, justamente a distância, né, vezes o tempo médio ao quadrado. O que é tempo médio ao quadrado? Você vai pegar o tempo médio e elevar ao quadrado. Então, sugiro que você faça duas outras tabelas a mais além dessas aqui. Você já tem a tabela de tempo médio. Aí você faz uma outra tabela do mesmo jeitinho que está aqui, que você calculou para tempo médio, você faz uma de tempo médio ao quadrado para responder essa segunda questão. E aí, de novo, faz a mesma coisa, faz o gráficozinho. Tá, agora com o tempo médio ao quadrado, mudou alguma coisa? Continuou linear? Não, agora é quadrática? Não, agora é cúbica? Não, antes não era nenhuma coisa nem outra e agora você tem um outro gráfico de um outro jeito? É isso que eu quero que você analise. Tá? E agora a terceira pergunta é: compare os gráficos construídos anteriormente. Ou seja, os gráficos, esses dois que vai ter aqui, dessas duas tabelas que é de tempo médio, são dois gráficos para a esfera grande e a esfera pequena. E aí entra a pergunta, né? É o mesmo gráfico? É bem parecido? Como é que é? Bom, você vai colocar os gráficos da esfera grande e da esfera pequena de tempo médio e depois os gráficos da esfera grande e da esfera pequena de tempo médio ao quadrado. Compara esses gráficos. Tem diferença entre eles? Bom, tem diferença. Tá, qual que é a diferença entre eles? Aí você me diz aqui qual que é a diferença. Não, um é quadrado, o outro é parabólico, o outro é cúbico e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza, coloca isso dentro de argumentação. Um parágrafozinho, 4 linhas, já mata isso aqui. Utiliza a equação da queda livre, função da posição da queda livre que você descreveu na introdução do relatório, então você vai descrever isso, para calcular o valor da aceleração da gravidade em cada ponto. E complete a tabela que você fez, que é justamente isso aqui. Como é que eu calculo isso aqui? Então, você vai ter uma equação para calcular isso aqui, que é em função da distância e do tempo. Aqui no caso você vai colocar o tempo médio, né? E aí você vai achar o G, tá? Que é justamente essa equação aqui. G é igual a 2H, que é a altura, ou seja, a posição do sensor, tá? Dividido pelo tempo, tá? E aí você completa a tabela. Em seguida, compare os valores. Aí você vai comparar os valores que você achou aqui para cada um do G, dessa tabela 1 e da tabela 2, tá? Do quadrado... do quadrado não vai precisar fazer, tá? Não quiser fazer, beleza, é só duas tabelas a mais, é um gráfico, é uma coluna a mais, então não vai fazer muitas grandes diferenças, tá? Só para você fazer uma comparação entre eles. Muda alguma coisa do G, o valor do G é diferente, é tudo igual para as 4 tabelas, para as 2 tabelas, como é que é? Compara esses valores e me diz se são diferentes, se são iguais, se são mais ou menos diferentes, mais ou menos iguais, como é que é? Detalhe importantíssimo, use aqui
use aqui Sistema Internacional de Medidas. A gente está trabalhando com física, então física é Sistema Internacional de Medidas. É claro que aqui eu estou colocando a posição do sensor em milímetros. E aqui o tempo está destacado aqui na tabela, tempo em segundos. E aí eu vou ter a aceleração da gravidade, aqui tem um erro, tá? É metros por segundo ao quadrado. Eu vou corrigir e vou colocar, eu vou reimprimir isso aqui, tá? Então isso aqui está ao quadrado, tá? Então aqui é ao quadrado, aqui é G é igual a metros por segundo ao quadrado, tá? Velocidade, metros por segundo, tá? Então sempre use esse muito cuidado com as unidades. Se eu estou usando milímetros e tudo mais, aqui eu estou pedindo em metros, não é milímetros, tá? E aqui eu estou pedindo em segundo, então você vai ter segundo, aqui não vai ter nenhum problema, tá? Então muito cuidado com as unidades. E aí na hora de responder essas questões aqui, de velocidade e tudo mais, faz um arredondamento de dois algarismos significativos, tá? Detalhe, para preencher as tabelas, você não faz arredondamento, tá? Você coloca todos os valores que você encontrar. Para responder aqui, metros por segundo ao quadrado, coloque aí com duas casas, com dois algarismos significativos, tá bom. Aqui pelo experimento, dois algarismos significativos vai estar bom, tá? Então vai ter alguma coisa como 3,2 metros por segundo ao quadrado, vai dar isso? Não sei. Então é isso que você vai me dizer, tá? Então coloca com dois algarismos significativos, vai estar muito bom, tá? Já é uma boa. Eu vou deixar isso anotado aqui, então eu vou refazer esse ponto aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então utiliza essa equação, muito cuidado que aqui é o tamanho em metros, aqui o tamanho é em segundos, para o G dá em metros por segundos ao quadrado, tá? Então muito cuidado com esse detalhe das unidades, tá? E dos arredondamentos. Em seguida, compare os valores de G que você fez lá de todas as duas tabelas. Teve diferença no valor de G? Não teve diferença? É tudo igual? É tudo diferente? Você acha? Por que deu essa diferença? Ou seja, se teve diferença, por que teve essa diferença? O que você acha? Por que teve essa diferença? Tá? E a diferença pode ser por diversas questões, se é que teve. Tá? Ou não, foi tudo igual. Foi tudo igual por quê? Tá? Então dá uma discutida sobre esse detalhe. Utiliza a equação da velocidade em função do tempo da queda livre, que você já mencionou na introdução do relatório, tá? Para calcular o valor da velocidade instantânea, que é esse Vzinho aqui, tá? Isso aqui é de velocidade instantânea em cada uma dos pontos dos sensores, tá? Para você poder completar a tabela lá direitinho. Beleza, calculou lá. Para o G, só calcula para essas duas tabelas aqui. Para as outras do T ao quadrado não precisa, tá? A gente não vai chegar a utilizar essa por tempo ao quadrado, a não ser para aquela outra, tá? Mas se você quiser fazer também, fique à vontade. Depois construa o gráfico da velocidade em função do tempo, para a tabela 1 e para a tabela 2, tá? Somente para essas duas aqui, mas você pode construir para as outras também. Qual o comportamento dessa velocidade? Uma velocidade linear, quadrática, tem aceleração, como é que é? Como é que funciona isso aqui? Tá, me responde sobre esse detalhe. Compare os valores obtidos para a aceleração da gravidade com a esfera pequena e a esfera grande. Tá? Então aqui eu já vou matar isso, tá? A hora que você preencher aqui do Gzinho aqui, eu já vou ter os valores da gravidade aqui para a esfera pequena e da esfera grande. Voltando aqui novamente, comparou, teve diferença nos valores? É a mesma coisa? Não, deu tudo igual. Por quê? Por que deu tudo igual? Não, deu tudo diferente. Por quê? Por que deu tudo diferente da esfera grande com a esfera pequena, tá? Então você tem que explicar se teve essa diferença ou se foi tudo igual. Próximo, faça e compare os gráficos de velocidade versus tempo obtidos das duas esferas. É mais ou menos essa aqui, mas com as duas, tá? Com a esfera grande e com a esfera pequena. A velocidade varia igualmente em relação às duas esferas? É a mesma coisa? É proporcional? Ou é completamente diferente? Como é que é? Como é que é isso aqui? Então você vai me responder essa questão. Compare os tempos de queda das esferas. Há diferenças? Ou seja, você vai olhar aqui para o tempo médio aqui da esfera grande, para o tempo médio da esfera pequena, vai olhar e vai ver. O tempo é diferente? O tempo é igual ao tempo médio? Tem diferença entre a esfera grande e a esfera pequena? Não, é tudo igual. Por quê? Não, é tudo diferente. Por quê? Aqui faltou um ponto de interrogação, eu vou corrigir também, tá? As velocidades encontradas para cada intervalo foram aproximadamente as mesmas? Elas coincidem com a velocidade média? O que é isso? Então você volta aqui, você vai achar a velocidade, depois você encontra a velocidade média geral, tá? Eu vou colocar mais
um ponto aqui que eu acho que faltou, tá? Talvez até para você poder ter esse detalhe, tá? Que é dado o tempo médio, dada a velocidade média para cada um dos pontos aqui, a cada um dos tempos aqui você vai ter uma velocidade diferente de uma coisa para outra, de uma medida para outra, é tudo igual, da esfera grande para a esfera pequena é igual, é diferente, como é que é isso? Tá? Elas coincidem com a velocidade média, como é que funciona isso? Tá? Então é isso que você vai ter que fazer, colocar tipo isso num esquema argumentativo. Tá certo? Então você vai fazer isso, responder essas perguntas, nessa análise de dados e tudo mais, e vai me responder esses detalhes. E aí eu esqueci de mostrar, mas tá lá no roteiro, tá? Tem um resumo do que você tem que fazer. Preencher as tabelas 1 e 2, fazer as medidas das esferas, tudo direitinho, tá? Fazer análise dos gráficos e tudo mais, responder as questões de forma argumentativa, não é um questionário que você vai responder. Não, o relatório não tem questionário para responder. Tá? Você vai colocar isso de forma implícita, de forma analítica lá dentro do roteiro. Tá certo, então? Então, qualquer coisa pode me procurar se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, tá? Até a próxima.